E o Tribunal de Contas do Estado do Piauí divulgou hoje lista de gestores que tiveram as contas reprovadas, consideradas irregulares pelo órgão em trânsito em julgado, sem condição de apresentação de novos recursos. Foram mais de 700 gestores que constam nesta lista. A lista vai ser enviada para o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, TRE, que, ao receber os pedidos de registro de candidatura, vai confrontar com essa lista. Cabe ao TRE decidir pela inelegibilidade dos gestores apontados na lista. No entanto, o fato de ter as contas já reprovadas, consideradas irregulares, trânsito em julgado, sem chance de recurso, põe esses gestores na lista de inelegíveis do TCE. Agora, o TRE vai avaliar se confirma ou não essa inelegibilidade. Com mais de 700 gestores na lista, nós separamos alguns que são pré-candidatos nessa eleição e que constam na relação do TCE. Por exemplo, Neuma Café, pré-candidata a prefeita de Pedro II. Edilson Cérvulo Capote, pré-candidato a prefeito de Barras. Átila Jesuíno, pré-candidato a prefeito de Santo Inácio do Piauí. São 3 exemplos de 3 pré-candidatos que estão na lista de inelegíveis do TCE. A Neuma, por conta de contas da sua gestão como prefeita, o mesmo de Edilson Capote na Prefeitura de Barras e Átila Jesuíno por conta das contas da sua gestão no IDEP. Ou seja, o que a gente vê é que agora o TCE segue o trâmite, manda para o TRE, para quando chegar no TRE, o TRE julgar, porque eles são pré-candidatos e deve pleitear a entrada na disputa, a entrada no pleito. E caberá ao TRE confirmar ou não a inelegibilidade desses gestores. João Carvalho. Na verdade, a gente tem que fazer até uma ressalva, Eles não são só gestores, mas empresários também, né? Sim. Inclui empresários que forneciam serviço para estados e municípios. Fizeram negócios com o poder público e não cumpriram. Eles estão na lista chamada de pessoas consideradas inidôneas. Inidôneas quer dizer uma pessoa que não tem idoneidade moral para disputar o mandato eletivo. Isso quando é colocado nessa lista, aí lá tem o prazo que a pessoa está suspensa. Normalmente é de 4 a 8 anos, né? O máximo é 8 anos que fica suspenso, depois é restabelecido. Só que acontece que tem gestores lá, que eu já olhei a lista, nisso, que eles caem, eles terminam uma condenação e chega outra. São muitos processos. São muitos processos. Então tem gente lá que não sai nunca, tá entendendo? Você falou de Barras. Barras, eu vou dar um exemplo. O ex-prefeito Manirrego já está com o seu direito político restituído, ele já pode ser candidato. Não tem mais nenhum. Já saiu da lista. Já saiu da lista, mas o Capote entrou, quer dizer, no mesmo município você tem 2 realidades. O Mani agora que é ficha limpa, né? E o outro agora que é ficha suja, né? Então você tem essa complexidade. São 8 anos. Que é julgamento, são 8 anos. É contado, trânsito em julgado. Depende. O máximo é 8. Depende, às vezes, eles atestam... Dá para diminuir. Dá para diminuir. Pode ser que o Marcos Elvas entre nessa lista, né, Felipe? O Marcos Elvas é um forte pela Câmara, lá, né? Não, o Marcos Elvas, na verdade, ele entra pela Câmara porque volta para o TCE. Na verdade, o TCE manda para a Câmara. Mesmo o TCE tendo aprovado, a Câmara pode modificar. Por maioria dos votos, pode modificar. Agora o TCE deve analisar o recurso. Analisar o recurso dele, contra dele, porque ele tem direito a recorrer. Ele não recorre no TCE, ele recorre contra a decisão da Câmara e pode recorrer ao Poder Judiciário. Sim. Só que é muito difícil porque a votação da Câmara ela é terminativa. A Câmara é o poder, né? A Câmara é o poder legislativo. É como, por exemplo, que as prestações de contas do Estado, o TCE julga. Mas quem é no final, quem aprova ou desaprova é a Assembleia Legislativa. Lembrando que o TCE é órgão auxiliar da Assembleia. No caso das câmaras, é o poder legislativo que tem nas suas atribuições principais fiscalizar o executivo. Então, quando reprova, meu amigo. Falar nisso, eu queria daqui a pouquinho que tu abrisse um parênteses para a gente falar um pouquinho. Mudou hoje o comando do TRE, né? Já, João, só antes disso. Não mudou, já mostrou aqui essa semana. Sebastião Ribeiro Martins tomou posse. Pensei que eu seria... Tem um fato interessante nessa lista também, Franci, que é no município de Santo Inácio.
Veja bem, na eleição passada, o Toninho terminou sendo prefeito, sendo o Tairo, que Toninho é o de caridade. Isso. Em Santo Inácio, o Tairo Mesquita terminou sendo candidato único à prefeitura de Santo Inácio. E hoje, com essa lista do TCE, o que a gente vê é que o pré-candidato adversário dele, o Átila Jesuíno, agora está na lista de inelegíveis do TCE. Será se vai ter eleição com candidato único, com WO de novo em Santo Inácio? Capaz, Ananias, porque em determinados municípios já está difícil achar oposição e quando acha ainda tem esse problema com a justiça eleitoral, mas infelizmente é algo muito comum, especialmente no interior do estado, muito comum não só as candidaturas únicas, mas também candidaturas subjúdice. Então, eu acredito que ele vá, sim, para a disputa mesmo que subjúdice, para tentar reverter isso posteriormente na Justiça Eleitoral e, com certeza, não será o único exemplo. A gente acabou de citar Bom Jesus, lá também há a possibilidade do Marcos Elva ser candidato subjúdice. O Capote também, lá em Barras, não abre mão da sua pré-candidatura. Então, a Justiça vai ter muito trabalho, né, nisso. Muito bem, olha, já a gente avança... É bom que se diga que quando, por exemplo, ele tem as contas reprovadas pela Câmara, o TRE carece de uma decisão da Justiça Comum para poder suspender essa inelegibilidade. Não se recorre ao TRE, se recorre ao juiz comum. É complicado. É mais complicado um pouquinho, né? Se recorre ao juiz comum, se você estiver no mandato, você recorre ao Tribunal de Justiça. Sim. Se você estiver fora do mandato, você recorre ao juiz da comarca. Entendi. Tem que avançar. É complicado. É difícil. Quando tá, meu amigo... E aí, depois disso, o TRE pode ou não ainda aceitar essa decisão. Quando aparece nessa lista, fica difícil. Mas antes a gente avança. Vou trazer para você agora uma notícia de uma noite